Olá pessoal, meu nome é Hernani Salles, eu sou professor de Direito Administrativo e neste vídeo nós vamos tentar aqui recuperar alguns dos pontos mais recorrentes do exame da ordem na primeira fase em Direito Administrativo, para que vocês consigam gabaritar aí no 36º exame da ordem. Então, vem comigo, bora lá! Primeiramente, né, sobre a administração pública. O conceito de administração pública, no direito brasileiro, ele é um conceito formal, porque é considerada administração pública aquilo que a lei define enquanto tal. A lei define no Brasil, enquanto administração pública, a administração direta, que são as entidades políticas, os entes da federação, e a administração indireta, que são as entidades administrativas. São a administração direta as entidades políticas, tais como União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todo mundo da administração direta possui personalidade jurídica de direito público. Importante vocês memorizarem aí, porque essa personalidade vai definir algumas questões sobre o regime dos bens, sobre o pessoal, sobre como elas vão ser criadas. Então, entidades políticas são sempre pessoas jurídicas de direito público. Quanto à administração indireta, nós temos as entidades administrativas. Quem são as entidades administrativas? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ok? Então, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. As fundações públicas, existem dois tipos de fundação pública. Fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Então, aí vai depender da personalidade jurídica dessa fundação. Empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito privado e a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado. Tentem memorizar, então, a personalidade jurídica para a gente conseguir desdobrar algumas coisas aqui. Mas antes disso, ainda que sobre a organização, cabe separar a descentralização da desconcentração. Vamos recordar isso aqui. Descentralização, o que significa isso? É uma distribuição de funções a uma outra pessoa. O que significa isso? Por exemplo, a entidade política, né, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, podem, por exemplo, criarem entidades administrativas, essas que nós acabamos de ver, para que elas possam exercer algum tipo de função pública. Então, nesse caso, a gente teria uma descentralização. Nessa hipótese específica que eu estou falando para vocês, essa descentralização é por serviço ou por outorga. O que significa isso? Só ocorre quando a administração pública direta cria uma entidade administrativa para que ela possa exercer. Nesse caso, ela cria isso através de lei e haverá transferência de titularidade do serviço para essa entidade. Então, por exemplo, a União cria uma universidade federal de algum lugar. Então, essa universidade federal, então, ela será titular desse serviço, tá? E aí é necessário, então, a lei. Ela é chamada por outorga porque a criação dessa entidade se dá por criação por lei. Além desse tipo de descentralização, a administração pública direta também pode, ao invés de criar uma entidade, ela pode transferir a execução de um determinado serviço para um particular, por exemplo. A isso damos o nome de descentralização por colaboração ou por delegação. Então, nesse caso, a entidade política ela faz o quê? Ela transfere não a titularidade do serviço, mas ela transfere a execução daquele serviço. Basicamente seria assim. A União, então, por exemplo, ao invés de criar, então, como exemplo anterior, uma entidade administrativa, ela celebra, por exemplo, um contrato com um particular para que ele possa prestar aquele determinado serviço. Tá? Então, nessa situação, então, a transferência não é da titularidade do serviço, e sim da execução do serviço, que pode ser feita por um particular. A administração transfere esse serviço ao particular mediante contrato ou mediante uma autorização, mediante um ato unilateral da administração. Então, naqueles contratos, por exemplo, de concessão de serviço público, a gente está diante de uma descentralização por colaboração ou mesmo uma delegação. Tá? Importante. Não confundam descentralização com desconcentração. A desconcentração não é uma criação de uma outra pessoa, não há uma outra pessoa envolvida. É uma única pessoa
é uma única pessoa jurídica, e dentro dessa pessoa jurídica cria-se um órgão para poder facilitar ali a execução de uma determinada função administrativa. Tá? Então, o que é a desconcentração? Então, por exemplo, a União vai lá e cria um ministério para cuidar de uma determinada coisa. Né? Então, a União vai lá e cria, sei lá, um ministério específico do esporte. Então, esse ministério, então, é um órgão. Esse órgão não possui personalidade jurídica, ele está dentro da própria administração pública. Tá? Então, isso pode acontecer tanto em entidades políticas, como a União, Estado, Distrito Federal, município, como também isso pode acontecer com entidades administrativas. Então, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma autarquia e, portanto, possui personalidade jurídica de direito público, o que ela faz? Ela vai e cria um departamento. Então, por exemplo, na faculdade, na Universidade Federal, a gente teria, por exemplo, um departamento do direito. Dentro do departamento de direito, por exemplo, se cria um departamento específico de direito público. Esse departamento é um órgão criado dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Logo aqui temos uma hipótese de desconcentração. Nesse caso, o departamento de direito público ele é subordinado ao departamento de direito, ou seja, há uma relação de hierarquia, ok? Então, muita atenção, descentralização, sempre duas pessoas, a entidade política e uma outra pessoa, que pode ser uma entidade administrativa, no caso da descentralização por outorga, ou pode ser também uma pessoa, um particular, que celebrou um contrato ou foi autorizado pela administração a executar um determinado serviço. Nesse caso, nós teríamos a descentralização por colaboração ou por delegação, diferentemente a hipótese de desconcentração, que é a criação de um órgão dentro da administração pública. Ok? Então, fique atento, isso aqui costuma cair com uma certa recorrência, a distinção disso aqui, a confusão entre esses dois termos. Vamos lá, seguindo. Em relação à criação das entidades administrativas, como é que elas são criadas? Né? Sempre, pessoal, vai ter que ter uma lei. Tá? Sempre haverá uma lei ordinária para, de alguma maneira, disciplinar essa criação. Porém, contudo, entretanto, todavia, há uma diferença da criação das entidades administrativas que possuem personalidade jurídica de direito público daquelas que possuem personalidade jurídica de direito privado. Pedi para vocês memorizarem, então vamos lá. Quem são as entidades administrativas que possuem, então, personalidade jurídica de direito público? São as autarquias e as fundações públicas de direito público. No caso das autarquias e das fundações públicas de direito público, é necessário que elas sejam criadas diretamente por lei específica. Essa lei específica não é complementar, é uma lei específica ordinária. Então, para eu criar, por exemplo, uma universidade federal, o que eu vou ter que fazer? Se ela for uma autarquia, né? Nesse caso, a gente vai ter, então, a criação mediante lei ordinária. No caso das outras entidades administrativas, quais são as outras entidades administrativas? Né? São as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, nesses casos, essas entidades aí, elas não são criadas diretamente por lei. Vai haver uma lei específica e a lei vai autorizar a criação das entidades administrativas, que são pessoas jurídicas de direito privado. Então, nesse caso, por exemplo, para criar uma empresa pública, para criar uma fundação pública de direito privado ou para criar uma empresa pública, né, o que nós teremos? Teremos, então, uma autorização da lei e vai ser necessário fazer o registro. Então, isso é o que aconteceu, isso que aconteceria, então, com pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública indireta, que são quem? Quem? São, vamos lá, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tá? Detalhe uma coisa, tá? A administração direta cria, então, por lei, diretamente, as entidades administrativas que possuem personalidade jurídica de direito público e elas autorizam a criação das entidades administrativas que possuem personalidade jurídica de direito privado. Nesse caso, a relação entre a entidade política que criou, que instituiu a entidade administrativa, não é uma relação de hierarquia. Tá? Então, por exemplo, a União criou a Universidade Federal de algum lugar. A União, ela não está acima da Universidade Federal. A relação entre elas é de
vinculação, não é uma relação de subordinação. Então, a Universidade Federal não é subordinada à União, ela estabelece uma relação de vinculação, ela é vinculada à União. Tá, tudo bem, mas então a União então não vai se preocupar então com as atividades dessa universidade? Vai sim, a União vai se preocupar, porém ela não, essa entidade ela possui autonomia. Então a União só vai controlar se essa entidade está executando a função administrativa tal como ela deveria estar executando. Então nessa hipótese, então o controle da União em relação a essa universidade pode ser chamado de vários nomes, memorizem aí. Ele é um controle finalístico, ele é uma fiscalização, ele é uma supervisão ministerial ou ele é uma tutela administrativa. No final das contas, então, o que vai ser? A União, nesse caso, ela vai, então, fiscalizar, ela vai supervisionar, ela vai estabelecer uma tutela, ela vai controlar as finalidades exercidas por quem? Pela entidade administrativa que ela criou, ok? Então, de novo, administração direta, administração indireta, não há hierarquia. O que há é uma vinculação. Então, a administração direta vai estabelecer um controle finalístico, fiscalização, supervisão ou tutela administrativa em relação à entidade administrativa. O pessoal que trabalha na entidade administrativa, ele é o quê? Vamos lá. De novo, se ele for uma pessoa jurídica de direito público, se essa entidade for uma autarquia, as pessoas que vão trabalhar ali vão ser servidores públicos. Servidores são aqueles que são submetidos ao regime estatutário, o regime próprio de direito público. Esses servidores possuem estabilidade, eles são aprovados mediante concurso público. E o regime, inclusive, de previdência deles é um regime próprio de previdência. Diferentemente, são as pessoas que trabalham na pessoa jurídica de direito privado e integrantes da administração pública indireta. Quem que são eles? De novo, quem? As empresas públicas, as sociedades de economia mista e também as fundações públicas de direito privado. Então, trabalhou em uma dessas entidades, a pessoa é empregada pública. O termo empregado remete à ideia de CLT. Então, o regime não é estatutário, o regime é seletista. Tem que passar por concurso público? Tem que passar por concurso público. Também, igual para ser servidor. Porém, o regime não é estatutário, o regime é seletista. Inclusive, o regime de previdência é um regime, não é um regime próprio de previdência, mas é o regime geral de previdência social. Ok? Nesse caso, muito detalhe, você é aprovado em concurso público, mas você não tem estabilidade. Estabilidade só ocorre em relação aos servidores públicos. O regime dos bens. De novo, depende também se é pessoa jurídica de direito público ou se é de direito privado. Então, se os bens forem da administração direta e forem das autarquias e das fundações públicas de direito público, esses bens são públicos. Então, os bens de pessoa jurídica de direito público são bens públicos. Fácil de decorar. Os bens de pessoas jurídicas de direito privado, mesmo integrantes da administração pública, são bens privados. Bens públicos das pessoas jurídicas de direito público. O que são elas? União, Estado, Distrito Federal, municípios também, autarquias e fundações públicas de direito público possuem, então, bens públicos. O que significa isso? Qual é a diferença dos bens públicos em relação aos bens privados? Os bens públicos possuem prerrogativas próprios do direito público. Quais prerrogativas? Eles são imprescritíveis, impenhoráveis, eles não são suscetíveis à garantia e também para que eles possam ser alienados, eles não podem estar destinados a uma função pública. De novo, bens públicos são imprescritíveis, não podem ser adquiridos, então, mediante uso capião. Não podem ser penhorados bens públicos. Bens públicos não podem ser dados como garantia, penhora, hipoteca, por exemplo. Bens públicos só podem ser alienados através de lei e também eles não podem estar submetidos a uma destinação pública. Então, um carro que está sendo usado pela administração pública não pode ser vendido. Ele só pode ser vendido, então, se ele for um bem que a gente vai chamar de desafetado, que é aquele bem que não possui destinação pública. Ok? Recordaram aí? Outro ponto importante, tá? Os bens privados não possuem essas prerrogativas. Então, os bens privados, por exemplo, do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, que são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, poderiam, então, ser penhorados, poderiam ser adquiridos mediante uso capião.
Porém, contudo, entretanto, todavia, grave essa informação importante, os bens das pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública não possuem as prerrogativas dos bens públicos, porém, se eles forem empregados na prestação de um serviço público, aí sim eles são equiparados às prerrogativas próprias dos bens públicos. Então, exemplo, tá? Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a CEMIG, né, que vai cuidar ali, né, da energia elétrica aqui de Minas. A CEMIG, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, ela é administração pública. No caso, a CEMIG, então, os bens da CEMIG não poderiam ser penhorados porque ela está prestando o serviço público, mesmo sendo uma empresa pública. A CEMIG é uma empresa pública, na verdade, a CEMIG é uma sociedade de economia mista, né? A gente já vai falar um pouco dessa diferença. Os bens que a CEMIG tem, então, são privados, porém, eles estão sendo empregados na prestação do serviço público de energia elétrica. Logo, no caso aqui da CEMIG, os bens dela são equiparados às prerrogativas próprias do direito público. São imprescritíveis, impenhoráveis, não oneráveis e também não podem ser vendidos, né, se estiverem sendo, no caso, estão sendo empregados na prestação desse serviço público, tá? Então vamos continuar aqui. Diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. A diferença básica são duas, tá? É o capital e é a forma societária. Em relação ao capital, as empresas públicas, elas possuem o quê? Um capital 100% público. Então, uma entidade pública foi lá, criou essa empresa pública e esse capital, então, foi 100% destinado, então, por essa entidade política, ok? No caso da sociedade de economia mista, os bens, né, o capital que forma essa sociedade de economia mista é, na sua maioria, público. Ele tem que ser mais de 50%, pode ser 60%, 70%, 80%, que seja. E parte desse capital vai ser de particulares. Então, toda vez que a gente ouvir falar em sociedade de economia mista, a gente vai saber que o capital dela é aberto. Ok? Então é possível, inclusive, investir ali na bolsa de valores, né? Inclusive, né, o capital dela ali é aberto, ele pode ser privado. É o que acontece, por exemplo, com a Petrobras, o que acontece, por exemplo, com o Banco do Brasil. Eles possuem, então, capital aberto e mais 50% desse capital é público. Importante aí. No caso das empresas públicas, 100% desse capital é público. Outra diferença é o seguinte, as empresas públicas, elas podem ser criadas, né, sob qualquer forma societária. Então, aquelas formas lá do direito empresarial, então aquela sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima, elas podem ser criadas, não importa, tá? No caso, a sociedade de economia mista, aí se importa. A sociedade de economia mista só pode ser criada sob a forma de sociedade anônima. Poxa, olha, para vocês lembrarem, sociedade de economia mista só pode ser criada como sociedade anônima. Sociedade, sociedade de economia mista, sociedade anônima, para vocês memorizarem. No caso, a empresa pública pode ser feita por qualquer forma, ok? Então, essas diferenças são muito importantes, tá? De resto, as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem as mesmas características. Elas podem, inclusive, explorarem atividade econômica, elas podem visar o lucro, ou elas podem também prestarem um determinado serviço público, tá? Então é importante aí que basicamente as características delas vão ser as mesmas, com exceção do capital, que é só público da empresa pública e, na sua maioria, público da sociedade de economia mista, e a forma societária, que pode ser qualquer forma da empresa pública, e no caso da sociedade de economia mista, apenas sociedade anônima, tá? Sobre os atos administrativos, tem um monte de coisa sobre os atos administrativos. É sempre bom aqui a gente relembrar como que eles podem ser extintos, tá? Qual é a diferença, então, entre anular ou revogar um ato? Pessoal, anular um ato, anular é um controle de legalidade. Você só anula um ato que possui vício de legalidade. A anulação, então, se houve uma violação da lei, se aquele ato foi criado, né, violando a lei, então esse ato tem que ser anulado. A anulação, os efeitos dela é ex tunc, que são retroativos. Quem pode anular é a administração pública e o judiciário,
tá? No caso da administração pública, é o exercício daquilo que a gente chama de autotutela, então ela pode chegar lá e fazer o controle de legalidade desses atos, e também esses atos que podem ser anulados, podem ser vinculados ou discricionários, desde que haja um vício de legalidade. Revogação. Revogação não é vício de legalidade. O ato é legal, o ato é lícito na revogação. Porém, contudo, entretanto, todavia, a administração ela considera conveniente, oportuno, por uma questão de controle de mérito, fazer o quê? Revogar aquele ato, tá? Que ela entende, olha, aquele ato ali poderia ser editado um ato melhor, por exemplo. Então, nesse caso, esse ato, né, que foi revogado, ele não possui nenhum vício de legalidade, porque se ele tiver um vício de legalidade, tem que haver anulação, ok? Então, não há vício de legalidade na revogação, então o controle é apenas de mérito. Os efeitos são ex nunc, eles são prospectivos, é daqui para frente. Quem pode revogar é somente a administração pública, porque já que é controle do mérito, o mérito administrativo é inviolável, o Poder Judiciário não pode apreciar mérito administrativo, tá? Ele só pode apreciar controle de legalidade e de legitimidade, então só a administração pode revogar atos, e só podem ser revogados atos discricionários, porque só sobre atos discricionários é que foi apreciado o mérito, importante aí, tá? Agora, o que é convalidar um determinado ato? Convalidar um determinado ato é quando o ato tem um vício, porém esse vício é sanável, ele é passível de convalidação, tá? A gente entende em direito administrativo que se o ato ele for possível de ser corrigido, então a gente vai convalidar, né? Isso faz parte dos próprios princípios aí, né, que informam a administração pública, tá bom? Sobre improbidade administrativa, só 2 pontos aqui que eu queria que vocês recordassem, tá? Em relação à improbidade administrativa, a lei de improbidade, uma mudança, né, recente, né? Em relação aos atos de improbidade, só podem ser atos de improbidade se houver dolo, tá? Então não são mais considerados atos de improbidade, atos culposos, só atos dolosos. E outro ponto importante em relação à ação de improbidade administrativa. Essa ação possui um prazo prescricional de quanto? 8 anos. Prazo de prescrição de ação de improbidade é 8 anos. Memorize essa informação aqui, tá? Improbidade é um tema que costuma cair com muita recorrência na primeira fase, tá? Do exame da ordem. Em relação à licitação, pessoal, licitação é lei nova, né? Lei 14.133. Importante a gente entender que a Lei 8.666, que é a lei antiga, ela foi revogada? Pessoal, não, a Lei 8.666 só vai ser revogada após 2 anos da promulgação da Lei 14.133. A Lei 14.133 foi promulgada no ano passado, em 2021. Logo, no ano que vem só que a Lei 8.666. Então, as duas são válidas? Sim, as duas estão valendo, tá? A Lei 14.133, ela passou a valer, ela inclusive não houve vacatio legis, tá? Ela passou a valer a partir do momento da sua promulgação, a partir do momento que ela entrou em vigor, ela já passou a valer, ela já passou a produzir seus efeitos, tá? A partir ali da promulgação, e é importante então que as duas leis estão vigendo. Agora, a administração pode optar ou pela Lei 8.666, ou ela pode optar pela Lei 14.133. Agora, ela pode optar por uma ou por outra, ela não pode optar pelas duas. Não é possível que a administração abra um edital e que aplique as regras das duas leis. Ou é uma lei, ou é outra lei. E a administração pode optar ou por continuar aplicando a Lei 8.666, ou por aplicar a nova lei, Lei 14.133. Tá? Coisa importante aqui da Lei 14.133, acho que é muito importante. Antigamente, na Lei 8.666, as modalidades elas poderiam ser definidas pelo valor da contratação. Então, se um contrato, por exemplo, tinha um valor muito alto, aí ele, por exemplo, ele deveria ser feito por concorrência. Tá? Isso acabou, viu, gente? Acabou isso agora com a nova lei. Com a Lei 14.133, o que eu quero que vocês gravem? Modalidades não vão ser definidas mais pelo valor. Não importa o valor da contratação. O que importa é a natureza do objeto da contratação. Tá? Então a coisa ficou muito mais simplificada. Muito mais. Tá? Então, por exemplo, tomada de preço e convite não existem mais. Tá? Não existem mais, porque essas modalidades elas eram definidas por valor. E agora não há mais modalidades definidas pelo valor. Importante aqui. Então é definida pela natureza. Basicamente, aqui as mais importantes. O pregão. O pregão serve para quê? Aquisição de bens e serviços comuns, sempre aquele bem de menor preço ou de maior desconto. Concorrência
Ela serve para contratações de bens e serviços que são especiais, obras, serviços comuns e serviços especiais de engenharia. Qual que é a diferença de bens e serviços comuns e bens e serviços especiais? Bens e serviços comuns são aqueles bens que podem ter ali a sua previsão no edital. O edital ele consegue, então, definir muito bem o que é aquele bem. Então, por exemplo, uma determinada lapiseira, uma caneta, né, um copo, ou seja, todos esses bens são comuns porque eles conseguem ser definidos de maneira objetiva no edital. Então, se for bem comum, a administração, no momento que ela quer adquirir o de menor preço ou de maior desconto. No caso da concorrência, em geral, ela é voltada para bens e serviços especiais, que são esses bens, em geral, que possuem, que são bens ou serviços que, em geral, estão conectados com uma ideia de singularidade ou algo que possui uma natureza técnica, uma natureza intelectual. Então, concorrência, regra, bens e serviços especiais. Também aqueles bens que estão, aqueles também serviços relacionados à engenharia. Então, obra e serviços de engenharia, seja comum ou especial, aí pode ser feito por concorrência. E muita atenção, nova modalidade na lei de licitação. Essa nova modalidade é o diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo? No diálogo competitivo, a administração ela vai dialogar, então, com os licitantes, é uma novidade, isso não existia antes, e aí, a partir do diálogo, ela vai tentar selecionar uma ou mais alternativas para solucionar um determinado problema. Um problema que não está facilmente disponível no mercado. Em geral, envolve questões de inovações tecnológicas e técnicas. Então, um tema novo e acho que possui uma grande chance de cair agora no próximo exame, na primeira fase. Outro ponto importante, servidor público, né, cai com muita recorrência também. Quais são as hipóteses? Primeiro, né, qual é a regra geral sobre acumulação de cargos remunerados? É possível que um servidor público ele acumule um cargo com um outro, ele acumular 2 cargos? Pode. Regra geral, não pode. Regra geral, vedação da acumulação de cargos públicos. Porém, contudo, entretanto, todavia, há hipóteses excepcionais. Quais são essas hipóteses em que é possível acumular? Tem que saber, pessoal, tem que memorizar isso aqui. Vamos lá. Se for 2 cargos de professor, né, de alguma universidade pública, de alguma faculdade pública, de alguma instituição pública, né, qualquer que seja, um cargo de professor mais um cargo técnico ou administrativo, ou 2 cargos da área de saúde. Tá? Então, 2 de professor, 1 de professor, mais um do técnico ou administrativo, ou 2 cargos da área de saúde. Para isso, para que seja possível acumular, é necessária, então, a compatibilidade dos horários, tá? É necessária, então, essa compatibilidade dos horários, hoje é entendido pela jurisprudência, que só vai ser analisado na prática, tá? Então, não importa mais se a soma dos cargos supera, por exemplo, 40 horas, o importante é que seja de fato compatível na prática, e também a remuneração deve respeitar o teto remuneratório ali, tá? Que na sua regra geral é a remuneração, né, que é o subsídio, na verdade, dos ministros do Supremo Tribunal Federal como regra geral, ok? Outro ponto importante que cai com muita frequência, tem que cair com muita frequência, vamos lá. A diferença entre reversão, reintegração, recondução, aproveitamento, readaptação. Reversão é o retorno em relação ao aposentado. O sujeito foi aposentado, por exemplo, se descobriu alguma ilegalidade em relação à aposentadoria, então ele volta, então, à ativa. Como é que chama isso? Reversão. Reintegração é o quê? O sujeito foi demitido, só que ele foi demitido de forma injusta. O judiciário vai lá e anula a sua demissão. Ele volta ao cargo. Ele volta ao cargo, como é que chama? Reintegração. Reintegração, então, retorno do demitido. Recondução. Recondução acontece o seguinte: recondução ou acontece quando um determinado servidor, esse caso que eu dei para vocês, o servidor foi demitido de maneira ilícita, foi anulada a sua demissão, o que acontece? Ele volta para o seu cargo. Só que aí tem uma pessoa ali no cargo. Essa pessoa que está no cargo, na prioridade, então, de assumir o cargo, é do servidor que foi demitido ilegalmente, ok? Então esse servidor volta, ele é o quê? Reintegrado. Se ele é reintegrado, aquele sujeito que estava ocupando aquele cargo vai ser reconduzido para um outro cargo. Então, recondução é isso, tá? Ou a recondução também pode acontecer de um sujeito, ele já é servidor,
ele foi aprovado em um concurso público e ele depois foi inabilitado no estágio probatório desse concurso público. Poxa, se ele foi inabilitado desse novo concurso público, ele o quê? Ele é reconduzido ao cargo anterior, ok? Aproveitamento, o que é o aproveitamento? É o retorno do trabalho do servidor que está em disponibilidade. O que é o servidor que está em disponibilidade? Aquele servidor ali que ele não está, de fato, trabalhando na ativa e ele está ali esperando. Ele pode ser aproveitado. Aproveitado, então, servidor em disponibilidade. E readaptado, ou readaptação, o que é? Se relaciona a um servidor que passa a sofrer uma determinada limitação física ou mental. Ele tinha um cargo ali, ele era, por exemplo, um policial na ativa, e aí ele se machuca, então em razão dessa limitação física ele vai ser readaptado em um cargo ali dentro da sua limitação. Então, pessoal, muita atenção aqui, dá um print aí na tela para que vocês memorizem bastante isso aqui tem caído com muita recorrência Dá um print aí na tela, porque tem caído com muita recorrência no exame da ordem esses pontos aqui, ok? Então, por fim, último ponto aqui, sobre a intervenção do Estado na propriedade para a gente tentar recordar. Requisição administrativa. Toda vez, pessoal, que tiver livre prova uma situação em que haja uma situação de perigo iminente, diante desse perigo iminente, então a administração vai lá, ela pode utilizar-se de bens móveis ou imóveis, e aí, caso houver dano, indenização ulterior. Servidão administrativa é diferente, porque nesse caso de servidão administrativa se trata de um ônus real sobre a coisa, uma coisa permanente. Então a administração, por exemplo, vai passar fios, ou ela vai passar um encanamento, né? Ela vai colocar um poste. Então, nesse caso, então, é algo que tem uma ideia de permanência. Ocupação temporária, ou a administração usa um bem imóvel para apoio de uma obra pública, então ela está executando uma obra pública, e aí ela precisa de colocar seu material em algum lugar, ela coloca no bem imóvel ali por enquanto, ou quando acontece, por exemplo, uma prestação de um serviço que a administração precisa temporariamente usar aquele imóvel, tá? Então, é aquela situação, por exemplo, de eleições, em que a administração usa uma determinada escola privada para poder fazer ali as eleições, ou então campanha de vacinação, coisa do tipo. Então é temporário, essa é a diferença em relação à servidão. Tá? E o tombamento, muito tranquilo, é toda vez que ocorre preservação, né, uma tentativa de preservar a cultura, a memória ali, então esse imóvel, logicamente, ele não pode ser danificado, a responsabilidade para a manutenção daquele imóvel é do proprietário, porém, para fazer reformas e tudo, é necessária a autorização do poder público e já não mais aquela regra de que há um direito de preferência para a administração no caso de alienação. Então, se o sujeito, se eu tenho um imóvel que é tombado, né, que é preservado no patrimônio, que não pode ser deteriorado, eu não posso, por exemplo, alienar. Antigamente, para alienar, para vender, eu precisava então pedir, oferecer primeiro para o poder público. Hoje já não há mais um direito de preferência ao poder público sobre a alienação de bens tombados, ok? Pessoal, espero que tenha sido muito proveitoso. Olha o tanto de coisa que nós vimos dentro desse tempo, viu? E muito, muito boa sorte. Vocês vão mandar benzão ali na prova, tá? E obrigado e até a próxima. Tchau!